Vamos lá, nossa aula de hoje do Matemática Escolar, professor Burmichel. Não se esqueça de inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar os vídeos. Na aula de hoje nós vamos tratar do assunto relacionado a razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, dado um triângulo de lado A, B e C, aonde esse triângulo é dito retângulo, porque possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo que mede 90 graus. É sabido que um triângulo retângulo, a soma de seus ângulos internos tem que ser 180 graus. Então, se eu somar o ângulo alfa, o ângulo beta, mais o ângulo reto que eu tenho aqui, a soma desses ângulos internos tem que ser 180 graus. Se esse ângulo sempre vai ser 90 graus, ou seja, o meu ângulo reto sempre vai ser 90 graus, a soma do ângulo alfa mais o ângulo beta nunca poderá ultrapassar 90 graus. Esses ângulos alfa e beta são chamados de ângulos complementares, ou seja, são ângulos que, se eu somar as suas medidas, vão dar 90 graus. No triângulo retângulo, eu ainda tenho seus lados. Tem o lado A, o lado B e o lado C. Esses lados recebem nomes específicos. Por exemplo, o lado B e o lado C do meu triângulo recebe o nome de cateto. Então, eu tenho o cateto, que vai do segmento AC, e tenho o cateto, que vai do segmento AB. Sempre o lado maior do meu triângulo, ou seja, neste caso, o lado A, ou ainda o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, se eu tenho um lado oposto ao ângulo de 90 graus, eu vou chamar esse lado de hipotenusa. Vamos continuar aqui. Nas relações que eu tenho nesse triângulo, uma das primeiras, e que a gente tem que observar é o Teorema de Pitágoras. Então, se eu tenho um triângulo ABC, então eu tenho um triângulo ABC, os seus lados menores são chamados de catetos, o lado maior eu chamo de hipotenusa, ou o lado oposto ao ângulo de 90 graus, eu chamo de hipotenusa. Pitágoras teve a relação do seu teorema. Na relação do teorema de Pitágoras, ele fala que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, se eu pegar a hipotenusa ao quadrado, ou seja, o valor da hipotenusa elevado ao quadrado, vai ser igual à soma do valor desse cateto ao quadrado mais a soma desse outro cateto ao quadrado. E aqui nós temos um exemplo para confirmar isso. Encontre o valor de x utilizando o teorema de Pitágoras. Então, eu tenho um triângulo, onde eu vou enumerar os seus lados. Então, eu tenho A, B e C. Então, eu tenho um triângulo ABC. E ele pede para encontrar o valor de x. Lembrando que aqui eu formo um ângulo de 90 graus. Esse lado oposto ao ângulo de 90 graus eu chamo de hipotenusa. Esse segmento ou esse lado eu chamo ele de cateto. Então eu tenho o cateto,
que é o segmento de B até C. E também tem o cateto, que é o segmento de A até C. O Teorema de Pitágoras afirma que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então é só substituir. Eu sei que a hipotenusa vai ser x. Então eu tenho x ao quadrado. E o cateto? Não importa a ordem que você escolher, eu tenho no meu caso aqui o primeiro cateto como sendo 9. Então eu coloquei 9 ao quadrado mais o segundo cateto, que é 12. 12 ao quadrado. Então nós temos que x ao quadrado vai ser igual a 9 ao quadrado, 81, que é 9 vezes 9. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, então vai ser mais 144. X ao quadrado é igual a 81 mais 144. Somado dá 225. Se eu tenho uma variável aqui elevada ao quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada do número do outro lado. Então eu tenho que x vai ser igual a raiz quadrada de 225. Raiz quadrada de 225 vai ser igual a 15. Então, nesse primeiro momento, né, a gente entendeu a definição de triângulo retângulo, que ele é composto por um ângulo reto, dois ângulos complementares, que os seus lados nós chamamos de catetos, e o lado oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chama ela de hipotenusa. E trabalhamos também, né, a relação do Teorema de Pitágoras, que fala, né, que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Na próxima aula, continuaremos com relações trigonométricas. Não percam!